O Wilson é um menino homem andante que saiu lá da região das Chapadas, no leste do Maranhão, e veio parar em São Luís, fruto da educação pública, que se formou em letras na Universidade Estadual do Maranhão e em jornalismo na Universidade Federal do Maranhão, que trabalhou 14 anos no comércio, mas que de repente, por necessidade mesmo econômica, faz um concurso para professor e se descobre como professor. Eu fui estudante de uma escola pública no bairro onde eu moro, que é o bairro da Cidade Operária, e o Wilson ele chegou na escola no ano de 2000 para ser o nosso professor substituto de língua portuguesa. E eu estava na quinta série, a quinta A, e aí logo que o Wilson chegou, ele foi ser o nosso professor de língua portuguesa, e na nossa turma também, e outras turmas, e ele junto com outras professoras da escola iniciaram um projeto que trabalhava poesia, o contexto histórico dessas poesias, dos poetas e as dramatizações dessas poesias. Então linkava com os alunos a questão da literatura, da história e da arte. Eu conheci faz mais de 20 anos na Escola Maria José Aragão. Eu era professora de língua portuguesa e ele foi plotado para essa escola. E eu tinha um grupo onde nós desenvolvíamos, um trabalho, e a partir do momento que ele chegou com uma metodologia diferenciada na escola, isso nos chamou a atenção, principalmente a mim. E eu me encantei, porque me inspirou a trabalhar de uma forma diferente, lúdica, pelo jeito diferenciado que ele tinha. É um artista, na alma. O Wilson Chagas eu conheci quando a diretora Sildene me chamou para ir participar ou colaborar com o professor na Escola Maria José Aragão. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu não tinha nada o que fazer, porque o que eu vi me encantou e mexeu comigo de uma forma que nunca mais eu me desconectei de Wilson. Porque desde a primeira apresentação que eu vi daquele grupo de alunos, eu entendi que o Wilson é um arte educador nato. Então, estava ali naquelas apresentações a maioria, ou se não todos os elementos das artes cênicas, porque naquela apresentação o Wilson tinha uma preocupação com a trilha sonora, com a caracterização, com o figurino, com os elementos cenográficos, com a impostação da voz daqueles participantes, um cuidado com a entrega daqueles poemas para os espectadores, para a plateia. E fui parar numa escola de periferia, o Centro de Ensino Maria José Aragão, que era uma escola completamente desacreditada, descredibilizada, vilipendiada pela comunidade, com a ausência do poder público lá, com altos índices de violência, de vulnerabilidade social dentro da escola. E aí eu, na época, fui trabalhar com arte, com 2 turmas de 8ª série na época, e percebi que os meninos e meninas não tinham o menor interesse pela disciplina. Percebi também que não havia leitura nem de texto nem de mundo desses meninos. E aí, na época, eu me juntei com mais 2 professoras, a de língua portuguesa e a de história, e nós pensamos o projeto Palavras ao Vento. E como ele já tinha feito um trabalho pelo período dos 500 anos do Brasil, a peça Morte e Vida Severina, que eu fui o Severino na escola, ele me convidou para fazer uma dramatização de uma poesia, que era Cântico Negro de José Régio, para encorajar os alunos da 8ª série, para eles se sentirem mais seguros para fazer as suas dramatizações. O resultado desse projeto, desse primeiro ano, que no caso a gente já está falando do ano de 2001, nasce o GAMAL, o Grupo de Arte Maria Aragão, que é o grupo de teatro da escola, que eu fiz parte
dessa primeira geração, desse primeiro núcleo do grupo, e fiquei por quase 10 anos. O Wilson, ele exerce um papel social muito importante. Imagina desenvolver, levar o teatro para uma comunidade, para essas crianças, esses jovens, né, protagonizando, né, a história de cada um, trabalhando essa socialização, a autoestima, o autoconhecimento, o exercício corporal, desenvolver as aulas de teatro, né, para esses meninos, levando conhecimento, segurança, criticidade, né, acesso à literatura por meio da educação. Então, imagina, eu acredito muito o teatro é essa ferramenta importante para o desenvolvimento de todas as competências sociais de um jovem. E muitos deles, o sucesso que eles tiveram, a desinibição, o sucesso na carreira, ingressaram na universidade, no mercado de trabalho, por influência do teatro na vida deles. E o Wilson, ele foi protagonista nisso. Eu fico muito feliz pela Semana do Teatro ter prestado esta homenagem, porque com certeza o Wilson tem uma parcela muito grande de contribuição ao longo dessa trajetória, ao longo desses anos dessa Semana do Teatro. Então eu quero parabenizar os organizadores da semana por esta lembrança, porque realmente o teatro na Escola Maria José Aragão, as artes cênicas na Escola Maria José Aragão, elas transformaram a vida de muitos jovens, de muitos alunos. Eu sou de uma comunidade em que quase todos os meus amigos da época de juventude foram assassinados, foram presos, foram mortos. E eu, meu irmão e alguns vizinhos nossos, nós somos a exceção. Eu sempre digo que o teatro salvou a nossa vida. Então, se o teatro salvou a nossa vida, o Wilson salvou a nossa vida. Então, eu penso sempre nele assim como alguém que foi muito importante para a minha juventude, para a minha adolescência, para a nossa história, mas para a nossa comunidade e que tem até hoje uma importância enorme para gerações inteiras de crianças, adolescentes, jovens. O Wilson tem uma grande importância na minha vida. Como eu disse, ele nos traz essa receita poética de fazer da vida, né, arte pura, de desenvolver essas sensações sem medo, né, de enfrentar o palco, fazer a gente sentir esse palco. Cara, acho que a ficha ainda nem caiu direito, sabe? Eu tomei um susto naquele dia, né? Um impacto, acho que eu deixei muito claro isso. E depois eu fiquei pensando, né? Sobre tudo, sobre a história, sobre essas dificuldades. Vem sempre primeiro as dificuldades. A gente pensa, porra, passou, né? A gente viveu tudo isso, né? Tipo, pegar um ônibus, o M-Paz, com 80 guris lá dentro da UEMA, sozinho, e trazer na fileirinha para assistir um espetáculo com Arthur Azevedo. E voltar. Inclusive as pessoas diziam, vai o doido, um monte de menino. Mas as pessoas viam, né? Viam acima de tudo o esforço, talvez. Quem tem um pouco mais de sensibilidade, dizer, olha, ele está trazendo. É amor. Não é outra coisa. Que faz com que continue, que eu tenha feito tudo isso, né? É sempre isso, é o amor. Tem uma frase, Samuel, que eu uso sempre para eles, que é do Mahatma Gandhi, que ele diz o seguinte: acreditar em algo e não vivê-lo é desonesto. Então, é isso que acontece comigo. E eu digo para eles sempre assim, vai, tu vai conseguir.